Hello, amigas! Bem-vindas de volta ao meu canal. Apareci depois de um tempinho sumida e eu vim trazer aqui uma série de aulas que eu batizei de Do Nó à Alça Sofisticada. Por quê? Porque através de um único nó a gente consegue criar alças belíssimas para as nossas bolsas e deixá-las muito mais exclusivas e sofisticadas de verdade. Por que de verdade? Porque são alças super bem trabalhadas. Olha isso aqui. A gente vai começar fazendo alça de mão, tá? Então vou fazer a alça mais gordinha, assim, ó, mais roliça e menorzinha, que funciona melhor para as alças de mão, tá? Ao contrário das alças que são mais compridas, mas ao longo das aulas eu vou explicando, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, eu tenho dois modelinhos de alça de mão, tenho essa menor, essa um pouco maior, e ó, olha o acabamento dela. Essa aqui é com nó duplo, o famoso nó quadrado, e essa aqui é com nó chinês. E por que que esse acabamento faz toda a diferença no jogo das bags artesanais sofisticadas? Porque ele traz todo um glow para sua peça. Ele traz um alto valor percebido. Então, por exemplo, essa alça cinza, ela é dessa bolsa aqui, tá? Então, olha a proposta diferente dessa bolsa. Essa aqui é uma alça longa mista, que eu chamo, que ela é de metal, ela também tem um acabamento maravilhoso aqui, e a trama em macramê. E aqui a sua alça ela pode ser mais versátil, porque quando ela tem essas ponteiras, você pode deixar a alça removível. Então eu posso usar essa bolsa aqui, ó, como de mão, para um jantar, alguma coisa, colocando no antebraço. Ou eu quero ela mais despojada, mais versátil, ó, e uso ela assim. Percebe o que você consegue trazer para sua cliente? Você percebe qual o nível de acabamento de uma bolsa dessa para uma bolsa comum em cordas? Aqui dificilmente a sua cliente vai chorar preço. Você vai ter o mesmo trabalho manual, o mesmo tempo de produção, mas você vai lucrar muito mais por isso. Porque isso sim é uma bolsa sofisticada de verdade. E para que ela seja sofisticada, não é só carregar o nome de sofisticada. Ela precisa apresentar um alto valor percebido. Que a sua cliente bate o olho e fala, nossa, gera desejo pela bolsa. Como que você vai saber se sua peça está gerando desejo? Se você pagaria por ela. Você compraria uma peça dessa? Vamos supor, não compraria porque não é o meu estilo, mas ela é muito bonita. Então, a pergunta é, você daria ela de presente? Eu daria. Pronto. É sobre isso. Então, a proposta aqui é realmente a gente trabalhar alças diferentes, inovadoras e que vão aqui elevar o nível das suas bolsas. E para isso, o que a gente vai começar a trabalhar aqui? Para quem quer entrar no mercado das bags artesanais sofisticadas, ganhar bem pelo seu trabalho, pela hora sua trabalhada, ser reconhecida por isso e se destacar, você precisa ter atenção em alguns detalhes. E foi aí que eu criei o método macramê inovador, que é capricho. O que é o capricho? Todo detalhe importa. Então, o acabamento da finalização de uma alça, ele é importante para a peça. Por mais que você só coloque ali, amarre com um nó escondido, camufla ali, isso aqui é diferente. Isso aqui você consegue cobrar 3 vezes mais, ou até, dependendo do posicionamento da sua marca, até mais que isso, tá? Por quê? Porque todo detalhe importa. Quem realmente paga se importa com os detalhes, que é uma peça muito bem feita, que é uma peça que chame a atenção tanto quanto ela, para quando ela vestir, ela já está pronta. E aí, qual que é o legal disso aqui? A gente precisa começar a trabalhar com acessórios para produzir as nossas bolsas com padrão mais elevado. Então, o que eu recomendo para vocês? Comprar corrente por metro para você trabalhar as alças em vários tamanhos diferentes. O tamanho que você ter a liberdade de fazer suas próprias criações e adaptações. Então você pode fazer uma alça longa só de corrente, ou você pode fazer mista, que nem eu vou mostrar aqui, vou ensinar algumas. Você pode fazer ela menorzinha, só de mão, e colocar um pedaço de corrente pendurado na sua bolsa. Isso aqui muda todo o jogo, tá? Então comece a ter essa visão. Vou deixar o link aqui dos materiais, obviamente, tá? Mas aqui eu tô dando só um overview por cima. Então, ter alças, né, por metro, ter ponteirinhas terminais, compra vários tamanhos, porque dependendo do nó,
isso vai variar, tá? Para sua peça. E conforme você realmente mergulhou nesse mercado, você vai perceber qual bolsa pede qual tipo de alça. E aí também vai depender do nó que você está usando. Se o nó vai 2 pontas, 4 pontas, e aí varia um pouco. Fora que, para você finalizar a sua alça com essas ponteiras, é muito mais fácil do que você ficar tentando esconder ponta de fio. E outra coisa que também é importante nesse jogo de alças é a argola articulada, ó. Porque ela a gente prende aqui, ó, na nossa ponteirinha e pluga na bolsa, tá? Então é legal ter isso, ter bastante. Comprar um kitzinho, alguns metros de corrente, pronto, amiga, você já tem um jogo aí para brincar horrores com as suas bolsas. Fora que essas alças você também pode fazer e colocar na sua bolsa aí que você tem na sua casa, que não seja necessariamente de macramê. Uma alça trabalhada é a coisa mais linda que tem. A gente vai chegar lá nas próximas aulas. Vamos um passito de cada vez. Então aqui, para fazer essa alça, tá? Eu vou fazer essa alça de nó chinês, mas eu vou fazer ela menorzinha nesse tamanho aqui. Vou apresentar os materiais e aí eu vou mostrar melhor cada material. Vou deixar o link, dependendo da loja que você for comprar, a gente tem cupom de desconto. Se for na loja Matilda, a gente tem cupom de desconto. Art Vibe você pode comprar, lá também tem corrente por metro, tem as ponteirinhas, tem argola articulada. E também eu vou deixar uma outra opção que eu compro quando é na emergência, de alça por metro, que eu compro um rolo que vem 5, 10 metros, pelo Mercado Livre, é uma indicação, tá? E pode ficar tranquila que os materiais aqui, eles não oxidam, tá? Isso é muito importante para você vender uma peça que realmente tem um alto valor agregado, porque não adianta nada você investir, ter trabalho, sua cliente compra, dá 3 meses, a peça fica preta. Isso não pode acontecer. Não é qualquer material que você pode trabalhar na sua peça. Tem que ter essa curadoria, essa delicadeza, que é aquele capricho nos detalhes, tá? O que mais que vai valorizar a sua peça? A exclusividade. Uma peça que não é fácil, você não encontra por aí. A sua cliente vai conseguir só pela arte das suas mãos. Ela não vai achar por aí, em qualquer lugar, com tanta facilidade, uma peça que tenha esse toque que você está trazendo. A gente tem um capricho, que é a atenção a todos os detalhes. A gente precisa de um acabamento limpo e profissional. A gente precisa de materiais de qualidade, que duram, que façam a sua peça durar mais. E exclusividade, que são peças que você não encontra por aí, você não vai numa loja de departamento e encontra uma peça com esse nível, tá? E é isso que torna o seu produto mais atrativo, mais desejável, e você pode ganhar muito bem com isso. Bom, já dei uma bela de uma introdução, a importância da gente poder elaborar essas alças e levar a nossa arte para um nível maior. Então agora eu vou apresentar mais os materiais de pertinho e bora fazer arte. Para a nossa alça a gente vai precisar de cordão de 4 milímetros, que eu vou fazer aqui, mas dá para fazer no 5 também, essa aqui eu fiz com 5 milímetros, tá? Cordão de algodão com alma, o que isso significa? Que ele tem esse enchimento aqui, tá? Ó, ele tem um enchimento dentro dele, que deixa ele mais firme. 2 ponteirinhas terminais, ó. Essa aqui, ela é ônix. Olha que linda essa cor. 2 argola articulada, ó. Que faz a função do mosquetão, mas ela é muito mais chique. Eu acho que, né, particularmente, ela fica muito mais bonita. E a gente precisa dela para colocar aqui, ó. E encaixar na nossa bolsa, tá? Como eu tô fazendo uma alça de mão, essa parte do terminal vai direto na argola e a argola direto na bolsa. Aqui a gente não precisa necessariamente usar corrente. E eu vou fazer ela mais nesse estilo, tá? Esse tamanho aqui, ele tem 25 centímetros. Essa alça aqui tem 25 centímetros. Eu vou fazer desse tamanho a nossa alça, com 25 centímetros. Essa aqui ela tem um pouco mais, tem 40, mas eu vou fazer essa trama aqui, ó, que é o nó chinês. Tá? Então é essa trama que a gente vai aprender a fazer junto, mas desse tamanho menor, porque eu quero colocar numa bolsa de mão, tá? Numa bolsa que ela é estilo clutch, tá bom? E aí, o que eu gosto de usar e é um macete para facilitar a gente trabalhar essa alça? Eu vou usar fita crepe e cola instantânea. Essa aqui é de viscosidade número 2, mas aí não importa, vai a que você gosta de trabalhar. Se você quiser usar uma cola de artesanato, também vale, tá bom? Eu coloquei minha placa aqui para alfinetar os cordões enquanto a gente faz a trama, tá? E se você não tiver, você pode usar
Prancheta, isso aqui é um tatame, tá? É um tatame, ó, um quadro de tatame. Nem é muito grande, aqui tá a marca de corte, porque ele vem com aquela bordinha de encaixe e eu cortei fora, deixei só o quadradinho reto. E ele super ajuda, vamos lá. Aqui, a gente vai precisar de duas cordas, 2 fios de 2,5 metros, porque eu vou fazer uma de 25 centímetros. Então, entenda-se que, por alto aproximadamente, usando essa corda, tá? A cada 10 centímetros de trama, eu preciso de 1 metro de fio. Como eu vou fazer um de 25 centímetros, eu vou usar 2,5 metros. Vamos supor que você quer fazer uma alça de 40 centímetros. Então, você vai ter que usar 4 metros de fio para cada fio. São 2 fios. E aí, a gente vai fazer assim. Vai juntar as pontas dos 2 fios com as outras pontas, ó, todas as pontas aqui, e vai encontrar o meio. Encontrou o meio, eu vou prender aqui. E eu vou pegar um pedacinho do durex. Vou dobrar aqui essa ponta assim, ó. E vou passar o durex aqui na ponta. Desse jeito aqui, tá? Isso aqui é um segredinho nosso para facilitar o nosso acabamento. Agora eu vou prender na peça para eu poder trabalhar nela. E agora a gente vai começar a nossa trama muito louca. Essa trama, o bom que o nó é repetição, né? Então vamos lá. A gente vai separar as 4 pontas, uma para cada lado, assim, ó. E a gente vai sempre passando uma sobre a outra. Eu vou fazer aqui no sentido horário. Então, vou começar aqui da minha direita, na linha horizontal. Vou passar ela por cima da linha de baixo. Dessa forma. Agora, eu vou pegar a próxima, que é a de baixo, e eu vou passar por cima da outra linha horizontal, o próximo fio. Esse aqui que eu acabei de sobrepor, a gente não conta. Eu vou sempre passando um sobre o outro, que é... Estou com esse desenho, certo? Vou passar esse fio sobre esse. Depois eu vou pegar esse fio e passar sobre esse. Esse fio eu vou passar sobre esse. E esse eu vou passar sobre esse. É isso. Então, beleza. Vou pegar, começar aqui de novo. Vou passar o meu fio aqui da direita sobre o de baixo. Agora o de baixo eu tenho que passar sobre esse aqui. E automaticamente ele vai sobrepor esse que eu trouxe agora. Mas vamos se concentrar no principal para não se perder. Vou passar esse por aqui, ó, pelo próximo. Vou deixar ele aqui para dar para ver, ó. Deixar bem espaçado, só para ficar a visualização melhor. Agora eu vou pegar esse para passar sobre esse aqui, de cima. Passando ele aqui. E agora eu vou pegar o de cima para passar sobre esse primeiro. Quando eu passo sobre esse primeiro, como ele é o último que eu tô fazendo, eu preciso fechar tudo isso. Então, ele vai entrar por dentro dessa barriguinha aqui. Então, ele vai passar por baixo e não por cima. Então, eu vou vir com ele por baixo aqui, ó. E a gente vai ficar com esse desenho, e aí a gente só vai ajustar. Deixei ele justinho, não precisa dar aperto com força, é só deixar justo. E ele vai fazer esse quadradinho aqui. E a gente vai repetir isso infinitas vezes até completar o tamanho que a gente quer. Então, vamos lá de novo.
E a nossa trama começa a ganhar forma. Vou fazer mais uma vez junto aqui com vocês. Então, a gente espalha. Vou começar aqui pelo da direita. Dessa vez vou fazer menorzinho aqui, ó, mais perto. Passei por cima do de baixo. O de baixo vou passar por cima desse da esquerda. O da esquerda eu vou passar por cima do de cima. E o de cima vou passar por cima desse aqui, ó, da direita. E aqui ele precisa entrar na barriguinha, então ele vai passar por baixo pra gente fechar aqui a nossa trama. E aí, agora é só o ajuste. Tá? Ó, e ela vai ganhando forma aqui. E agora é repetição, tá? É continuar fazendo isso. Com o tempo você vai fazendo isso aqui no automático, é bem tranquilo. Nada como prática, tudo é prática, amiga. Então assim, bora. Perceba que ele já tá ganhando forma. Ó, perceba que ele já vai ganhando forma. Amigas, aqui, olha só. Eu vou te ensinar uma maneira que eu faço esse nó, que pra mim é mais rápido e mais prático. Quem já conhece, já tá acostumado a fazer esse nó, vai ter mais facilidade de fazer dessa forma. Então, depois que você pegar a prática, é bem mais fácil, tá? Como que eu faço? Eu faço ele... Eu, às vezes, ponho até ele pendurado, tá? E aí, eu tô com as 4 pontas aqui pra baixo. E eu vou passando uma sobre a outra desse jeito aqui, ó. Então, ó, eu peguei essa aqui da direita e passei por debaixo da esquerda. Aí, a da esquerda eu passo pra trás, tá, ó. E pego a do fundo passando por cima. A do fundo passando por cima, eu jogo pra direita. E aí, eu pego a outra do fundo, a do fundo da direita e trago pra frente. E passo aqui por dentro da barriguinha, ó. E aqui eu já aperto. Pra mim, é muito mais fácil. Quem não tá acostumada vai pirar o cabeção aqui, sua cabeça vai explodir. Mas eu juro que quando a gente tá mergulhada aqui nas tramas, chega uma hora que isso aqui fica de boa. E eu vou fazendo assim, ó. Olha que loucura, desse jeito. Aí eu puxo aqui, ó, e aperto. Aí aqui eu só ajeito. Percebe como é mais rápido? Só que esse aqui, até para explicar, ele é um pouco mais confuso. Mas eu acho que deu para entender, né? Ó, visualmente, a gente vai passando um pelo outro. Olha só que loucura. Para mim isso aqui é muito, muito melhor, mais fácil, ó. Aí aqui ele já tá feito e eu só aperto. Ó, terminei a trama. Aqui eu tô com 25 centímetros. Tá? Com essa sobrinha. E aqui agora a gente vai pra já finalização. Quando a gente usa essas ponteiras terminais, é muito mais fácil, rápido, prático de finalizar a alça, fora que fica bem mais bonito, né?
Então vamos lá. Aqui que a gente fez esse borogodó, a gente vai simplesmente colocar ele dentro da ponteira. Então, ó, essa ponteira vem com um parafusinho, tá? Que ele é dessa chave. A gente usa essa mini chave Allen. Eu vou deixar o link de tudo aqui, tá? Para vocês poderem comprar, ainda com cupom de desconto. E aí a gente vai colocar aqui dentro. E vai ficar assim. É isso que a gente vai fazer. Quando a gente coloca o durex assim, ó, facilita as pontas, porque a ponta ela vai abrindo, ó. E aí depois fica não dá para colocar, fica uma bosta. Então, a gente faz assim o esquema do durex. E o durex não precisa tirar. O que eu vou fazer aqui? Eu vou medir a altura da ponteira com esse meu biquinho que eu deixei. Então, eu vou vir com a tesoura e cortar aqui na metade. E eu vou enfiar ela aqui dentro da ponteira inteira. Então, eu vou vir aqui, corto. Essa fita crepe aqui a gente não tira mais, tá? Ela vai até o fim. E aqui eu só encaixo. O que eu particularmente gosto de fazer? Essa ponteira você pode usar com essa corda de 4 milímetros e ela também serve se fosse a corda de 5. Eu gosto de passar cola aqui. Por mais que ela venha esse parafuso e segura tudo mais, eu prefiro, o seguro morreu de velho, né? Eu prefiro me precaver e eu coloco cola aqui dentro, fixo, seguro um tempo e depois eu venho com um parafusinho, para garantir que não vai soltar de jeito nenhum. Então eu venho aqui com a cola, eu pingo ela aqui dentro, depois umas 2, 3 gotinhas, eu vou virando aqui, ó, para a cola subir um pouco nas paredes, dar uma besuntada. Só não posso virar muito para não vazar o furinho. E eu venho aqui segurando ela em pé e coloco a alça de cima para baixo para não escorrer a cola, porque ela seca muito rápido. E aí eu pressiono bem. Espero um pouquinho. E agora eu venho com o parafuso. Encaixo ele aqui, deixa eu ver o lado. Encaixo ele, encaixo a chavinha no buraquinho que tem o parafuso e aperto. Tiro e tá feito, ó, olha que lindo. E agora eu venho na outra ponta e a gente vai fazer a mesma coisa. Então eu vou pegar um pedaço da fita crepe. Eu vou pegar o pedaço da fita crepe e vou colocar aqui nessa ponta. Junto aqui os fios. E passo ela para facilitar. Ó. Venho com a ponteira, vejo mais ou menos a altura e faço o corte. Ela vai ficar assim, ó. Peraí que eu tenho que tirar esse parafuso que tá aqui dentro. Coloco aqui. E é o mesmo esquema, tá? Então, pingo a cola, besunto do lado, seguro uns segundinhos aqui e aí depois eu fecho com o parafuso. Quando eu coloco essa ponteira, eu gosto de deixar o buraquinho do parafuso junto com o da outra ponta, ó. Ele tá aqui pra cima, então eu coloquei esse lado aqui pra cima também, pra ficar igual, tá? Pra trazer aí uma harmonia. Pronto, tá feito a nossa alça. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o método Macramê Inovador, nos dias 7 e 9 de outubro, eu vou fazer o evento Macramê Inovador, onde eu vou te ensinar a fazer a carteira Paris. Olha que coisa linda. A parte de dentro toda em sintético. Aqui trabalhado no macramê, acabamento limpo, profissional, peça exclusiva, sofisticada, você não vai achar nada parecido em lugar nenhum para o seu macramê, tá? E não só, eu também vou ensinar a fazer a versão clutch dela. Olha que espetáculo. Não dá para perder. Olha que linda. Aqui cabe um celular, tá? Aqui a gente tem um zíper.
e aqui para pôr cartão. Pensa você com essas peças no seu catálogo agora no final do ano, principalmente quem quer mergulhar no nicho de bolsas sofisticadas, porque eu vou abrir, junto desse evento, a nova turma para o meu curso, com benefícios exclusivos. E além de conhecer todo o método, você vai ter aí um leque de opções de bolsas realmente sofisticadas, com alto valor percebido e peças que você jamais viu nada parecido por aí antes. Então eu te vejo nos próximos projetos, um beijo e até lá!